Digo a mim mesmo, se Deus quiser, estarei no meio dessa revolução. Meu Deus, eu não quero ficar de fora. Amém? Diga isso como eu digo. Não quero ficar de fora da revolução do amor de Deus nessa nação. Empoderamento 2025. O ano do treinamento e empoderamento espiritual. De manhã, com um enorme desejo de ver algo mais. Do que fizemos? Não sabíamos muito bem o que fazer, mas tínhamos fé. Sabíamos como jejuar e orar. Assim, durante o primeiro ano da nossa igreja, jejuamos por cerca de 200 dias. Perdi 17 quilos. Eu era muito mais magra, muito mais bonita naquela época. Nós orávamos e jejuávamos porque o jejum não faz bem para Deus. Não é como se Deus dissesse, coitadinhos, estão magros, vou abençoá-los. O jejum faz bem para você e por isso orávamos intensamente, porque queríamos ver mais. E uma palavra que recebemos da parte de Deus foi: não copiem ninguém, não copiem as igrejas, façam algo pela Itália, pelos italianos e comecem a falar de Jesus aos seus amigos. Começou muito pequeno, querem saber o quão pequeno? Claro, imaginem como eram os nossos gospels, os nossos domingos, eu pregando. Os outros dois que ouviam, no momento das ofertas, eu vinha deste lado e também levava a minha oferta. Nós fazíamos tudo porque éramos 3 e ninguém acreditava que Deus poderia usar 3 garotos de pijama. As pessoas riam quando jejuávamos, nos viam e diziam: ah, aqueles do jejum. Eu dizia: espera, porque quem ri por último ri melhor. Zombavam de nós dizendo: o que eles querem, para onde vocês querem ir? Depois imaginem, eu sou a primeira mulher pastora titular de toda a nação, com 25 anos. Eu ainda me lembro do primeiro retiro de pastores, onde eu apareci com todos aqueles engravatados que tinham no mínimo 60 anos, eu tinha 25, estava de all-star laranja, um macacão e o cabelo assim. Sabe, tipo como os jovens usam, né? E dizem: os pastores querem orar por vocês. Eu chego com meus all-star laranja e eles me olham e fazem assim: não, não é um chamado para os jovens. Estamos chamando os pastores. E eu fiquei porque disse: sou eu. Lá, pensem que tem um amigo meu, que ainda é meu amigo, que na época nem era pastor, um empresário famosíssimo, já esteve aqui, é o maior produtor de grãos da América do Sul, soja, feijão, etc. E ele me olha e diz: por que nos tornamos amigos? Eu queria até tirar uma foto, mas você pode vir vestida como uma pessoa normal amanhã? Senão minha esposa vai perguntar o que você está fazendo andando com as menininhas. E eu: ah, tudo bem. E pensem que nós estávamos lá só crendo, então ninguém acreditava que Deus poderia usar pessoas normais, sem gravata, para fazer alguma coisa. Mas o poder da fé muda qualquer coisa. Amém. E quem conhece a minha história sabe que eu venho do mundo católico, vivi em convento, fui líder de conventos aqui na Itália e tive uma experiência com Deus em um certo momento. Porque eu conheci Jesus aos 13 anos, com uma experiência muito forte e profunda com Deus, física, porque Ele pegou na minha mão, falou comigo, continuei servindo a Deus no Brasil e vim para a Itália. Um sacerdote me convidou para ser líder dos conventos franciscanos. Obrigada. Que estavam lá. Então eu vivi toda essa vida conventual até que li a Bíblia. Digam comigo, não leiam a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, tudo pode mudar. A Bíblia é um livro perigoso. Se você não quer mudar, quer continuar sendo um traidor, um malfeitor, um ladrão, não a leia. Porque se você a ler, será o último dia em que fará coisas que antes pareciam boas para você. Comece a ler a Bíblia. Antes, roubar para você não era um problema. Depois você começa a dizer: meu Deus, eu sou um ladrão. A Bíblia te desnuda. A Bíblia te desnuda e você começa a ler e diz: então eu fiz isso, mas não tinham me contado. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer comparações entre o que Jesus dizia e o que eu vivia. Porque não era que eu vivia na igreja assim. Eu rezava 3 terços por dia, ia à confissão todos os dias, vivia dentro de um convento. Então eu fazia uma comparação, lia os Atos dos Apóstolos e dizia: mas eu quero viver esse evangelho. Naquele evangelho, Jesus curava. Naquele evangelho era divertido ser cristão, enquanto a minha cristandade era um tédio. Quem já viveu um tédio?
Quem já esteve alguma vez na igreja e a sua única oração era tomara que acabe logo? Vamos lá, vamos fazer uma confissão matinal. Quantas vezes, mesmo vivendo lá dentro, diante da pregação do padre, eu estava lá dizendo, Senhor, faz com que acabe logo, faz com que acabe logo, faz com que acabe logo. E quando eu era pequena, eu também ia com os testemunhas de Jeová, levava balas e só me lembro de um relógio. E eu dizia, tomara que acabe logo, tomara que acabe logo. Então você faz orações ao contrário. Outra vez eu estava no norte do Brasil. O norte do Brasil é um lugar muito quente e vi essa família fofa pregando o evangelho, todos com cabelos compridos, porque para eles era pecado cortar o cabelo, a filha e o filho com 200 graus, todos de gravatinha. Eles tocavam e não dava para entender nada. E ali me lembro que fiz outra oração. Deus, se tu existes, faz com que eu não me torne assim. Porque às vezes confundimos e parece que a fé é chata, que você tem que fazer essas coisas. Uma vez encontrei um senhor na rua, tínhamos que fazer uma vigília de oração e ele me disse, oi, como vai? Tudo bem? Olha, estou com pressa porque tenho um compromisso e ele me pergunta, o que você está fazendo a essa hora? Era quase meia-noite e eu disse que ia para uma vigília de oração. E ele me disse, sinto muito, como se dissesse que sabia que seria uma noite chata. Mas na verdade voltei para cá e foi maravilhoso. Rezamos, jejuamos, rimos, cantamos. Então eu lia os Atos dos Apóstolos e pensava, por que essas pessoas viviam essa vida divertida e por que ao escolher a fé eu vivo essa vida chata? Obrigada. Então comecei a me confrontar com o meu diretor espiritual, que era franciscano lá de Assis, e ele começou a dizer, você tem razão, mudamos as coisas com o tempo, você tem razão, a Bíblia não diz isso. Mas por que está escrito assim e nós acreditamos assim? Você tem razão, a Bíblia não diz isso. Depois que ele me deu razão algumas vezes, eu disse a ele, Padre Vitório, vamos fazer assim, vamos até o Papa, dizemos a ele para abrir a janela, pedir perdão a todos e recomeçamos do zero. E eu digo, não importa o que erramos no passado, existe uma segunda chance. E ele ria e dizia, tudo bem, dá para fazer. De qualquer forma, chega um ponto em que eu escolho com a bênção dele, porque esse homem me disse, não quero ter diante de Deus a responsabilidade por você. Se ele está te dizendo para seguir a Bíblia, não me siga, siga a Bíblia. E eu agradeço a Deus porque sou tão obediente que ainda estaria lá se ele não tivesse me dito o contrário. E eu entendi que lá no céu não existe o setor católico ou protestante. Existe o setor de quem ama a Deus. Existe o setor cristão porque há pessoas maravilhosas existem em todo lugar. Há pessoas que amam profundamente a Deus e eu as conheci no convento. E há pessoas que não valem nada em todos os lugares. Mas eu disse, eu quero viver o evangelho como leio aqui. Talvez nesta época, porque naquela época, por exemplo, não sei. As mulheres eram como as mulheres muçulmanas, cobriam os cabelos, havia outro tipo de cultura. A cultura muda, mas os princípios de Deus nunca mudarão. Amém. Honra teu pai e tua mãe. A cultura pode mudar, mas isso nunca mudará. É um princípio na palavra de Deus. Então, talvez naquela época você honrava trabalhando com seu pai. Naquela época você honrava talvez ficando em silêncio e não podia falar. Hoje você honra de outra maneira. Mas a honra é sempre honra, porque os princípios nunca mudam. Amém. E então eu entro nessa questão e digo, bem, o que faço agora? Saio daqui e para onde vou? E eu vim para Milão, morava em Assis e tive uma experiência sobrenatural. Ou seja, eu caminhava por uma rua chamada Corso San Gottardo, quem conhece? Aqui é a porta dos chineses. Eu caminhava tranquilamente. É uma rua muito barulhenta, vocês sabem que é muito barulhenta, passa o bonde, uma confusão. E enquanto eu caminhava, eu pensava, o que faço da minha vida? Porque alguém pode perguntar, você foi rezar na igreja? Às vezes sim, às vezes não, porque a presença de Deus está em nossos corações. A Bíblia diz assim, vocês são o templo do Espírito Santo. Como se diz? Vocês são o templo do Espírito Santo. O que isso significa? Deus não habita em um só lugar, Deus habita em seu coração. Então você é, onde quer que vá, um santuário. Amém? É por isso que devemos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, porque nós
Nós levamos a presença de Deus ao mundo e este lugar, esta carne que está se desfazendo é a sua casa. Isto aqui, por exemplo, era um galpão onde faziam livros para médicos. Nós o transformamos em um teatro muito bonito, muito agradável, graças a todos nós juntos. Porém, no dia em que nós, quando saímos daqui, este lugar é apenas um lugar, não é o lugar que é santo. O lugar se torna santo quando você se senta aqui, porque é você quem é santo. A Bíblia fala do povo de Deus, envia cartas aos santos, todos estavam vivos, não tinham sido canonizados. Os santos eram os crentes que carregavam a presença do santo dentro deles. Então, este lugar se torna um lugar fantástico com você. Sem você, talvez amanhã iremos para um lugar certamente 10 vezes maior. E aqui não sei o que farão, mas não importa. E não é algo que inventamos, porque quando começo a ler sobre as primeiras reuniões na Bíblia, que aconteciam nas casas, vocês sabem, né? Ainda não existiam igrejas. Paulo cumprimentava as pessoas assim: saúda a igreja que está na casa. De Áquila e Priscila. Então era a igreja que ia a um lugar, não era o lugar que era a igreja. Porque o conceito bíblico é: a igreja sou eu, a igreja é você. Nós somos diz Pedro, pedras vivas do edifício de Deus. Ele diz isso lá em sua primeira carta. Nós somos juntos pedras vivas. Diga comigo, eu sou uma pedra viva. Isso significa que a igreja existe quando existem pessoas de fé que se reúnem juntas. Quando 2 ou mais de vocês estiverem reunidos, eu estarei ali para mim. E com esse conceito, então, sem saber o que fazer, faço essa experiência sobrenatural com Deus. O que aconteceu? Meus pés estavam na Corso San Gotardo, mas por 3 horas Deus me capturou, ou seja, meu corpo estava ali e Ele começou a falar comigo. Por 3 horas eu caminhava, nem percebi o que estava fazendo, caminhava ali e Ele me falou dizendo que haverá um grande avivamento na Itália, será o último avivamento que haverá na Europa e envolverá a Europa e todo o mundo. E você será uma das protagonistas. Eu queria voltar para o meu país. E ele me disse: você vai ficar aqui, fará deste lugar a sua casa e começará um grande avivamento que crescerá cada vez mais até a volta de Jesus. E então nós não sabemos se Jesus volta amanhã, depois de amanhã ou daqui a 20 anos, mas sabemos de uma coisa: naquele ano de 94 começou algo sobrenatural para trazer a Itália de volta à fé. Sei que estamos em um país onde todos já somos cristãos, não é? Você realmente conhece pessoas que dizem, sim, conhecemos pessoas que dizem que são cristãs, vão com o terço na mão, mas realmente de verdade? E essas mesmas pessoas têm 20 esposas, 300 traições. Cristianismo não é um padrão ou uma etiqueta, é um estilo de vida. Cristão significa seguidor de Cristo. Quando foi a primeira vez que chamaram os cristãos de cristãos? Quem sabe? Em Antioquia. No capítulo 11 dos Atos dos Apóstolos, vocês sabem que não foi como se tivessem dito que legal, vocês são cristãos. Era uma forma depreciativa. Ah, os cristãos ali. Era assim? Era uma maneira de dizer, olha só os seguidores de Cristo. Então, ser seguidor de Cristo é um modo de ser seguidor de Cristo. Ser seguidor de alguém significa que você ouve o que a pessoa diz, que você a segue. E se Jesus fez certas coisas, se eu sou um seguidor de Jesus, eu faço o que Jesus fez, amém? Eu devo andar como ele andava, falar como ele falava. E o que Jesus fez? Vem à terra, deixa a sua divindade, se faz homem, vai para a cruz. Então eu devo morrer para mim mesma, no que não é fácil. O que significa morrer para si mesmo? Significa que eu quero ir para cá, mas se Deus me diz para ir para lá, eu digo, não, tem certeza? E vou para onde Deus me manda. Talvez eu queira, sei lá, assaltar um banco porque estou sem dinheiro, mas Deus diz que isso não pode ser feito. E você não. Amém? E a Bíblia dirá, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu ser. Significa que não existe mais ou menos amor, não existe amor pela metade. Quando você pertence a Deus, você pertence completamente a Deus. Você pertence a Deus no trabalho, na escola, nos negócios, quando é médico, quando é advogado, quando é engenheiro, quando não é nada, quando não faz nada, seja o que for. Você pertence a Deus e Jesus é o centro da sua vida. Você já viu alguma história cristã? O que eles fizeram?
Eles viviam plenamente para Deus. Diga-me como é? Totalmente, completamente. Porque se você viver pela metade, não desfrutará da beleza do cristianismo. Porque é uma vida plena de Deus com aquele que te pertence, que te aconselha em tudo. Ele te aconselha em assuntos familiares e de negócios, te dá ideias, te corrige, se torna seu melhor amigo e, além disso, aquele vazio dentro de você desaparece. E então Deus me diz algumas coisas, me diz que eu falaria com políticos, que Ele nos enviaria pessoas do mundo do entretenimento. De fato, temos muitos artistas na igreja, como vocês sabem. Deus nos diz e me diz que fará muitas coisas para que esse avivamento aconteça, que Ele abriria portas para nós. Naquele momento eu estava sozinha e acreditei dizendo, quando eu tiver 50 anos, eu tinha 25, 90. Mas na mesma semana me ligaram do Brasil dizendo aquilo que Deus, no mesmo dia, na verdade, aquilo que Deus te disse esta manhã, eles não sabiam que Ele tinha falado comigo. Aquilo que Deus te disse esta manhã é para hoje. E ali eu começo a dizer como se faz e digo, vou fazer com o que eu tenho. Então você não precisa esperar ser um super-herói para servir a Deus. Você pode começar com o que tem. E o que eu sabia fazer? Eu gostava de falar sobre Jesus, compartilhar minha fé e sabia orar, então de onde eu comecei? Exatamente com aquilo que eu sabia fazer. Quem se lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus olhou e disse, tem alguém aqui que tem alguma coisa? Na sua opinião, ali era um deserto. As pessoas caminhavam por horas, certo? Havia mães, havia crianças. Vocês acham que caminharam por horas e que ninguém tinha pães e peixes ou algumas tâmaras escondidas? Só uma criança tinha pães e peixes em meio a uma multidão? Quem aqui é mãe? Quando você sai de casa ou quando saía e seu filho era pequeno, sei o que você levava? Se hoje eu peço para as mães e digo, me mostrem a bolsa, é garantido que vocês trouxeram alguma coisa, sim ou não? Claro, porque você pensa, depois a criança vai sentir fome, o que eu faço? Lá ainda por cima é o deserto. Mas a pergunta é, quando Jesus disse se alguém tinha alguma coisa, eu imagino alguém dizendo assim, eu tenho 2 peixes, mas vou ficar com eles para mim, porque daqui a pouco vou sentir fome. Eu tenho um figo seco, mas um figo seco eu não vou dar para ninguém. Não vou dar nenhum figo seco para eles. Então eu imagino o menino, ao invés disso, pensando, já tenho uns pãezinhos que a mamãe e o papai me deram para o lanche. E ele deu o que tinha. E Jesus, a partir daquele pouco que tinha, alimentou 5.000 pessoas. Se você der a Deus o pouco que tem, você pode fazer uma revolução. Se você der a Deus o que tem agora, você pode fazer uma revolução. Deus quer apenas um coração, dê a Ele o seu coração. Senhor, eu não sei, eu sei fazer pão, começo a fazer pão para falar de Jesus. Dê a Deus qualquer coisa que você tenha, mesmo que hoje você diga, olha, só de estar aqui já é tudo o que eu tenho. Dê a Deus o seu estar aqui, porque Ele poderá multiplicar, amém? E foi assim que nós entregamos a Deus tudo o que tínhamos, literalmente dávamos tudo o que possuíamos, porque começamos a nos reunir. Então eu, a pastora Diana, que era essa garota que me pediu ajuda com a Bíblia, ela tinha passado por todos os seus problemas, se converteu nos Estados Unidos, e outro rapaz que eu conheci na piscina. E nós nos reuníamos, queríamos falar de Jesus para os nossos amigos, mas como eu disse, quando se é jovem a gente está meio sem dinheiro, certo? Tudo o que ganhávamos, eu trabalhava sextas e sábados em um pub, era caixa no pub e durante o resto do dia estudava. A pastora Ediana trabalhava na escola americana e esse rapaz trabalhava com o pai dele. Juntávamos nosso dinheiro para poder alugar um lugar enorme e fazer shows cristãos para nossos amigos, de graça. E depois o que vocês faziam o mês inteiro? A gente orava. Senhor, uma lata de sardinha. Porque depois não tínhamos mais dinheiro. Tínhamos dado tudo a Deus para poder falar com nossos amigos. E então nós até hoje, quando pensamos, só lembramos de um tipo de macarrão. Macarrão com atum. Era sempre o mesmo. Era macarrão com atum no café da manhã, à tarde e no jantar. E eu dizia, galera, hoje vamos comer algo diferente, algo com cebola, atum e cebola.
E a gente se reunia para orar todos os dias. Então saíamos dos nossos trabalhos e íamos para lá, para a casa, a única casa que um dos rapazes tinha, e orávamos todas as noites, todos os dias. E jejuávamos, e jejuávamos, e jejuávamos. E na sexta-feira à noite íamos ao Monte Stella, que é o único monte que tem em Milão. O que fazíamos? Rezávamos. O que fazíamos? Senhor, envia um avivamento para esta nação. Em Alza, há pessoas no norte, no sul, oeste, em todo lugar. Há gente que está te buscando. Há pessoas que se entregaram ao álcool, às drogas, às 1000 mulheres, aos 1000 homens, porque têm uma sede de algo que o mundo não oferece. Onde quer que estejam, nós queremos encontrá-los e então encontramos vocês. Ou seja, Deus uniu a nossa oração ao seu clamor e é por isso que hoje temos quase 90 igrejas em toda a Itália e em todo o mundo, porque as pessoas têm sede de um Deus maravilhoso. E agora eu vou descer com meu pijaminha confortável e macio, porque quero entrevistar algumas pessoas assim, de maneira totalmente aleatória, escolhidas ao acaso, só para ver o que elas têm a dizer. E então o que acontece? Que as pessoas começam a vir, quem sabe que Jesus disse que veio para os doentes. Eu sei que quando alguém está doente, sempre pensa que o doente é o outro, certo? Você já viu alguém se apresentar e dizer: prazer, eu sou esquizofrênico, completamente louco, posso te conhecer? Não, geralmente o esquizofrênico é o louco e é o outro. E as pessoas começam a chegar, cada uma com uma história diferente. Quem trai, quem ama, quem não acredita, mas a presença de Deus começa a mudar as histórias. Aqui nós temos várias histórias interessantes, livros diversos, e eu vou entrevistar algumas pessoas, tipo, por exemplo, uma vez chegou um senhor milanês, sabem, uma pessoa um pouco complicada, ele se senta ali dizendo com um certo ar: esses são loucos, vejam só a história dele. Ah, é? Bom dia a todos. Eu acabei vindo parar nesta igreja justamente porque eu tinha chegado a um ponto realmente difícil da minha vida no relacionamento com ela, que agora é minha esposa. Mas na época morávamos juntos e um dia ela me disse: Giorgio, eu vou à igreja e quando voltar provavelmente vamos terminar. E eu, que a amava, apesar de tudo o que tinha feito, porque infelizmente eu tinha uma fraqueza por mulheres, por um problema, e naquele domingo decidi também ir a esse lugar, entro. É uma coisa bastante comum, entro nesse teatro, e devia haver cerca de 300 pessoas, 250 pessoas, e eu estava encostado em uma coluna, e observava todas aquelas pessoas se divertindo, cantando, ouvindo uma mulher que falava no palco, que era a pastora, e assistia a esse gospel. No final, o que aconteceu? A pastora faz o chamado, faz o habitual apelo da salvação, e vejo que Nery se levanta e vai imediatamente para a frente, é a primeira a ir para a frente. Ali apoiado, eu me sento e fico ali tranquilo, e a pastora continua chamando, porque ela sabe, Deus coloca isso no coração dela, que há muitas pessoas que têm muitas coisas ruins dentro de si, e que têm justamente esse desejo de colocar tudo para fora, mas não tem coragem. Eu me sentei e fechei os olhos, mas aconteceu uma coisa que mudou completamente a minha vida. Eu, de olhos fechados, estava sentado, senti como se uma mão me pegasse pela gola por aqui. E sem perceber, me encontrei em frente ao palco. Estou em frente ao palco, de olhos fechados, e digo: Giorgio, o que você está fazendo aqui? E a pastora está dizendo algumas coisas que diziam respeito à minha vida. E dali começou algo, comecei a chorar, me ajoelhei, chorei quase acho por 1 hora. E dali começou toda uma reviravolta. Levou tempo depois para mudar o meu caráter, mas até agora ainda estou lutando, não é uma coisa fácil. Mas Deus realmente encheu o meu coração, mas acima de tudo mudou a minha vida desde os fundamentos. E agradeço a Deus por tê-lo conhecido. E o principal é a questão da santidade, que não é algo simples para nós, homens, mas é possível. Amém. E devo agradecer a Deus, ao pastor e a todos que realmente me ajudaram nesses anos a crescer. Obrigado.
E coragem a todos, aos homens que não têm coragem de entregar a vida a Jesus, façam isso porque realmente vale a pena. Amém. Depois disso, praticamente nós organizamos com muito cuidado e dedicação um grande festival de música. E Deus me disse assim: faça esse festival, convide músicos americanos conhecidos que virão artistas para a igreja. E colocamos uma propaganda no pedágio da rodovia. E uma pessoa, que era a pastora Lili, que pregou na semana passada, pega essa coisa, ela já tinha se convertido na Inglaterra e em sua casa tinha um grupo New Age. E eu vou visitá-la e há anjos, velas, tudo preto. Eu digo: Deus, onde estamos? E eu estou lá. Ela pensava em reproduzir as cavernas do Novo Testamento. Ela nos contou depois, né? E ali começamos a encontrar algumas pessoas, elas começam a vir para a igreja e aparece uma moça estranha, meio artista, com um cara bem alto, muito artístico, e eles chegam e essa garota tinha chegado ali. Então sim, vou tentar ser breve. Desde criança eu sempre procurei por Deus intensamente, a tal ponto que minha mãe queria me levar ao psicólogo com 9 anos, porque eu dizia ao padre: desculpe padre, eu não acredito nisso. Eu não sabia o que era transubstanciação, mas eu dizia: eu não acredito que isso é o corpo de Jesus. E então o padre ficou na minha casa até 1h da manhã. Mas por coerência eu disse: eu vou mesmo com rubéola. Então existem essas fotos minhas toda cheia de pintinhas. E eu até mordi o dedo do padre naquela ocasião, de tanta emoção. Mas eu dizia: padre, aqui eu vejo mais demônios do que anjos. E ele: vou colocar água de Lourdes debaixo do seu travesseiro. Irmã Júlia até me deu aquele ramo de oliveira, porque eu tinha que fazer uma coisa antes de dormir com o ramo de oliveira. Depois recita a Vera Regina, mas olha que eu vejo ainda mais demônios se eu chamar essa Vera Regina. Mas então você tem mesmo problemas. Então minha mãe dizia que eu precisava ir ao psicólogo porque era precoce demais. Ou seja, eu dizia: mãe, eu sou sua filha, mas eu pertenço a outra pessoa. Essa não é a realidade que vemos. 6 anos de idade. Eu já tinha entendido. Tudo da vida, mãe, talvez eu deva morrer. Mara, você tem 7 anos. Mãe, a vida não tem sentido. Foi a única vez que concordei com o Vasco Rossi. Não tem sentido ela. Mas você tem 7 anos, os outros não têm. Os outros brincam de Barbie. Mara, você tem que ser criança. Eu não, sim, dizendo que me mandava para os demônios, vai para o exorcista. Aos 11 anos, eu disse: se Deus existe, Ele fará a diferença. Então fui até o bispo, disse: bispo, olha, vou te dizer a verdade. Para mim não há coerência. Eu entro atrás das estátuas e vejo demônios. E ele: é provável, mas é melhor você sair da igreja católica. Então me encontrei no Liceu Clássico, onde eu estava sozinha. Não tinha mais um caminho de fé. Lia esses livros e entendia que havia princípios éticos fortes. Mas eu tinha uma sede de Deus. Então lia sobre o Brasil: Deus faça justiça. Eu rezava a Deus, às mães da Plaza de Maio: Deus faça justiça. Assim fiz um discurso para mim mesma. Disse: aos 11 anos, ao invés de morrer, sabe o que eu faço? Começo a estudar, crio uma companhia de teatro e falo às consciências das pessoas.